queridas irmãs. Olá, queridos irmãos. Boa noite para você que nos acompanha aqui ao vivo. A exemplo da nossa querida Dilma Santos. Boa noite, Dilma. Lia Valente. Enilvânia. Boa noite, minha irmã. Elizabeth. A nossa querida Elô Pinheiro. Boa noite, Elô. Jorge Dutra. Muito bem-vindo, Jorge. Marta Silva. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E também um bom dia ou boa tarde para você que estará conosco noutro momento, noutra oportunidade. Que bom estarmos juntos. E olha, temos novidades abençoadas. Além da presença desse irmão que tanto amamos, dizíamos a ele aqui nos bastidores, o programa de hoje traz mais uma notícia boa. A partir de agora, estamos também sendo transmitidos para terras lusitanas, no canal Consolar e Esclarecer, que é coordenado pela nossa querida Filomena. Ô Quincas, a nossa responsabilidade aumenta, hein, meu irmão? Boa noite. Boa noite, Wellington. Realmente, mas isso é graças à bondade do Pai Criador. Então vamos abraçar isso com muito carinho, abraçando todos os nossos companheiros, e quero enviar um abraço para Dilma Santos, lá do Rio de Janeiro, novo membro, Wellington. Novo membro. Muita paz e muita alegria para esse pessoal todo que está sempre... Sabe, eles agem assim como se fossem, como é que eu diria, combustível para que nós estejamos trabalhando. São almas que nos escoram, são almas que nos amparam. Que bonito. Quincas, e permita-me aqui completar. É um combustível aditivado. Edgar, meu irmão, bem-vindo, boa noite. Que coisa boa, tá aqui, meu Deus, né? Dá vontade de abraçá-los, mas a tela não deixa, né? E como vocês estão? Eu espero que estejam bem, que a família esteja bem também, que vocês estejam vendo a vida, não importa como ela esteja, com olhos abençoados, viu? Que assim seja. Olha, nós saudamos a quem chegou aí por último e convidamos a todos para que fiquemos muito à vontade com o Edgar, que é um irmão nosso, a quem muito estimamos. Enviem as suas participações, os seus questionamentos, as suas perguntas, que o Jailton está aqui nos bastidores e carinhosamente atento para não deixar passar nenhuma das perguntas, e nós as apresentaremos a todas ao nosso convidado dessa noite. Né, Quincas? Temos lição, né, meu irmão? Temos uma lição. Quero enviar um abraço para o Carlos Juscelino Santos e chamar a atenção dele, Wellington, em público. Ele não está me respondendo no WhatsApp. Ele vê, mas não responde. Tá? Puxão de orelha. Estou com saudade de você, meu irmão. Também, Carlinhos. Um beijo. Momentos graves, o capítulo de número 5 do livro Confia e Segue. Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nos momentos graves, diante de alguma desilusão que te impulsione a perder o incentivo para o trabalho, diante da incerteza que te viste, apontando-te as tentações e os riscos que te ameacem, diante de mudanças imprevistas que te obriguem a pensar e a deliberar sem a escora de afetos com os quais já não contas, diante da crítica destrutiva que te induza a desistir de cooperar na oficina do bem, diante de seres queridos que te deixem a sós, sem comiseração por tua sede e necessidade de companhia,
Diante de palavras impensadas, partidas de pessoas estimáveis, que te façam mergulhar no poço da amargura, diante do corpo doente e abatido, que te lance o pensamento no deserto da tristeza e da insegurança, quando a morte reduzir ao silêncio a voz daqueles que se te fazem queridos, quando qualquer sofrimento te abale os recessos da própria alma, entrega-te à fé, refugia-te em Deus, pensa em Deus, confia em Deus e espera por Deus, porque acima de todas as tempestades e quedas, tribulações e desenganos, Deus te sustentará. Eu me lembro, nesse momento, de quantas vezes a tristeza e o abatimento faz com que almas queridas percam o entusiasmo pela própria vida. E esse entusiasmo, muitas vezes, faz com que a pessoa desista, pensa em desistir, porque não tem jeito de desistir da vida. Não tem jeito. Por mais que você queira se destruir, não vai ser possível. Tá bom? Não é, Edgar? Não será possível. Não será possível. Uma vez, Quincas e Wellington, eu estava trabalhando como atendente fraterno e chegou um rapaz e antes de falar boa noite, falou assim, eu quero me matar, algum problema? Estava bravo. Eu falei, nenhum problema. Mas eu lamento dizer que você não vai conseguir. Porque... Ele falou, por que não? Você vai me impedir? Eu falei, eu não. Porque não é possível parar de pensar e de sentir. Nunca mais nós vamos parar de pensar e de sentir. Esse é o sinônimo da imortalidade, né? Pensar e sentir para sempre. Mas ele ficou tão bravo quando eu disse isso, que ele levantou e foi embora. Então, muito interessante o que você disse, viu, Quincas? Não é possível sair da vida, né? Foi isso que você disse, né, Quincas? Não é possível sair da vida. Meu irmão. Que coisa. Agora, Edgar, em se tratando de não sairmos da vida, eu estou aqui curioso para conversar com você a respeito desse livrinho aqui. Você conhece? Mais ou menos, preciso ler ele de novo. Permita que eu fale ao seu coração. Esse livro, para quem ainda não o conhece, é de autoria do nosso irmão Edgar Miguel. Adquiram, quem ainda não tem. Adquiram. Nós estamos usando o nosso culto do lar. Acabamos de realizá-lo e fizemos a leitura de mais uma de suas lições. Muito práticas, muito proveitosas. É um livro... o título, né? Permita que eu fale ao seu coração, já diz tudo. É um livro recheado de amorosidade. Olha, no meu livro aqui, está na página 59, A Vida Verdadeira. E você começa dizendo assim, a vida verdadeira não é a espiritual. Deixa eu te interromper aí. Você sabe que a editora quase pediu para eu tirar essa frase, né? Porque ela supostamente contraria Kardec, né? Certo? Ela isoladamente, né? Isoladamente. Aí eu me expliquei, eles deixaram. Agora vai explicar para nós também, meu irmão. Explico. Mas você ia parar de ler aí? Ia parar de ler aí. É para criar esse suspense mesmo, para dar ênfase à nossa prosa. E olha, quando foi que eu cheguei nessa conclusão, que a vida verdadeira não é a espiritual? Quando eu reli dezenas de vezes Nosso Lar, esse livro que parece tão bobinho, né? Parece que o livro Nosso Lar só fala da cidade. Nosso Lar, né? Só conta
as características da vida espiritual. Não. Emmanuel não deixaria que André Luiz só fosse descritivo sobre as características geográficas e organizacionais do mundo espiritual. De jeito algum. Quando, não sei se no prefácio do André Luiz, que esse livro tem 2 prefácios, né? Ele fala assim que a grande surpresa dele, ao desencarnar, foi que ele se encontrou com ele mesmo. Com a própria consciência. Isso, em algum momento, numa das leituras, mexeu muito comigo. Porque em outros livros do André Luiz, ele encontra, não sei se vocês se lembram, e eu nunca vou lembrar dos nomes, de um casal de senhoras que estava indo a um culto católico no mundo espiritual. Nenhuma crítica. Mas elas estavam há 10 anos desencarnadas e André Luiz achou muito estranho, porque o diálogo delas foi quase de 2 pessoas encarnadas, que não enxergavam a imortalidade, Wellington. Essas senhoras estavam vivendo no plano espiritual? Sem dúvida, desencarnadas que eram. Mas e a vida íntima delas? Qual era? Uma vida íntima que não conseguia conceber com mais amplitude a vida real. Tanto que elas, estando no plano espiritual, não compreendiam o impacto que é você ser imortal. Então, veja, daí a gente consegue concluir que 2 pessoas, 3 pessoas, milhares de pessoas, ao viverem o mesmo fato, por exemplo, o desencarne, vivenciam este fato de forma completamente particular. Então, nesse capítulo, eu chego à conclusão que nós vivemos de verdade dentro dos limites da nossa mente, da nossa mentalidade, do que a gente consegue conceber. Lembra, o contrário da palavra conceber é inconcebível. Você fala assim, não, mas isso é inconcebível, ou seja, isso está além da minha capacidade de conceber. Olha, conceber não tem a ver com compreender, tem a ver com imaginar, Wellington e Quincas. Então eu não consigo nem imaginar uma situação dessa. Está fora da minha capacidade de conceber. Então, 2 pessoas na mesma casa, marido e mulher, diante de um acontecimento familiar, sentem, enxergam, compreendem e concebem aquele acontecimento de 2 formas, muitas vezes, completamente diferentes. Isso me leva a concluir que nós vivemos dentro de nós. Essa é a vida verdadeira, imensamente particular, imensamente minha. Aonde eu vivo? Dentro de mim. Aprisionado, no bom sentido, na minha forma de pensar, na minha forma de entender as coisas, na minha forma de conceber. Jesus vive, num lugar extremamente amplo. Eu vivo numa casinha acanhada. Já tem alguma janelinha, já entra um ar fresco, né? Mas tem lugares, tem cômodos que o teto é bem baixo, sabe? Tem cômodos que são meio escuros, né? Alguns já têm uma luzinha, né? É lá onde eu vivo. A gente não vive na nossa casa. A gente vive dentro desse mundo, que é meu. E me digam se a boa nova, o reino de Deus, não é ampliar essa casa que eu vivo, para que ela seja um dia uma mansão, para que ela deixe de ser um casebre triste, acanhado, que muitas vezes eu nem quero ficar, tá certo? De tão chatinho que é, de tão acanhado que é.
E um dia vem a boa nova e fala assim, vamos ampliar, vamos fazer uma reforma nessa sua casa, a íntima, né? Vamos dar uma mexida aí, né? E se eu falo não, aí a vida traz uns terremotos, uns vendavais, né? De destelho, umas partes eu vou ter que refazer, não é? Então, por isso que eu concluo que não, a vida verdadeira é dentro de nós. Agora, não posso discordar de Kardec de que o lugar de viver, o espaço de crescimento é o mundo espiritual, claro, né? Com pequenos e rápidos estágios no mundo material, né? Sim, voltar para casa é desencarnar, né? E eu desencarno, por isso que Emmanuel fala assim que morrer não muda a vida interior. Não muda a vida interior, porque morrer é um fato exterior. Exato. Né? Então, assim, puxa, morri. Você continua pensando igual, amando igual, odiando igual, com as mesmas dúvidas, mágoas, do mesmo jeito, com a mesma forma de pensar. Por quê? Porque a morte, quer dizer, o desencarne, melhor dizendo, ele é incapaz de mexer dentro de mim. Quem é que mexe dentro de mim? Eu. Eu suponho que nem o pai ousa mexer dentro do filho, tal respeito que ele tem por nós. É como se ele dissesse assim, eu construí o universo inteiro. Essa parte aí dentro é por tua conta. Não é bom? Olha, o Pai nos deu um latifúndio dentro de nós, né? Aí você planta o que você quiser, constrói o que você quiser e vive aí dentro. Vive aí dentro. O universo. O universo dentro de nós. Então foi isso que eu quis dizer, Wellington. Que beleza, meu irmão. Que beleza. Por isso, o suicídio vai nos tirar do corpo, mas não de nós mesmos, né? Isso não é possível. Isso não é possível. Quando você pensa, veja bem, todo esse trabalho na nossa intimidade é para que nós alcancemos o mundo espiritual até o ponto de estarmos isentos de um corpo. Nós vamos entender que a obra ela é feita, eu diria, milímetro por milímetro, na concepção da verdade e no alcance do entendimento que é Deus. Porque quanto mais nós formos eliminando a materialidade, mais nós vamos tendo recursos para compreender Deus. Mas é interessante que você vê a agitação nossa aqui na Terra não é em razão do nosso corpo. É em razão daquilo que a nossa intimidade entende com relação ao nosso próprio corpo físico, biológico. Nós achamos que ter um rosto bonito é melhor do que não ter. Achamos que estar com o saldo bancário bem avantajado é a melhor coisa, esquecendo que são todas coisas passageiras que vão, não é, ficar no Museu da Terra. Agora, que coisa que nós vamos pensar juntos, eu gostaria da colaboração do Edgar. Você trabalha no atendimento fraterno, disse de uma criatura que tem uma proposta, ele deve ter mudado de ideia, eu penso não é? De querer se exterminar. O autoextermínio não existe. Não. Vamos insistir nisso. Estamos no mês de prevenção ao suicídio, trabalho de prevenção para combater o suicídio. Estamos no mês da vida. É um trabalho interessante. E eu pergunto para você, Edgar, pois não. O que as famílias têm que fazer? Porque eu acho que começa da família, para evitar que as pessoas, na idade que estiver, porque você pode estar com 80, com 90, com 10 anos, já pensando no autoextermínio. O que as famílias devem fazer a esse respeito?
Olha, Quincas, eu desconheço. Olha, eu acho que existem recursos na filosofia que sustentam a ideia de nos mantermos vivos, né? Sim. Podemos apelar para autossuperação, né? Sem falar em termos, digamos, religiosos, né? Só filosóficos. Podemos apelar para a autossuperação, para o pleno desenvolvimento das capacidades, para vencermos todos os desafios, né? Podemos fazer uma dissertação sobre como nós temos valor, né? Como a vida humana, como o ser humano em si, não por qualquer outro motivo, tem o seu valor, né? Etc. Mas, de fato, eu desconheço outra puxa, me falta a palavra, mas eu vou usar outro medicamento, antídoto a respeito do suicídio, do que a ideia da existência de um pai, somada à ideia de que eu sou imortal e de que eu sou amado. Se você me permite, eu acho que eu elencaria 3 grandes itens que me parecem suficientes, que concatenados, eles criam o que se chama de cosmovisão, que é uma visão de tudo, que preenche tudo. Não que diga sobre tudo, mas que cria uma base para que tudo se explique. Primeira coisa, a existência de um pai absolutamente amoroso, onisciente, onipresente, todo-poderoso. A existência do fator inicial, né, que a gente está dizendo, né, que o fator causal primeiro, né, o início de tudo. 2, sou imortal, criatura deste Deus e imortal. 3, sou, decorrente da primeira questão, absolutamente amado. Mas não amado como a gente entende o amor, mas amado de uma forma que beira a incompreensão. Porque é infinita. Porque cheia de tal nível de cuidados que a gente não consegue abranger. E 4, ao olhar para dentro, entender que nós somos infinitamente capazes de aprender a ser feliz. Suficientemente capazes de aprender a ser feliz. Se você reúne essas 4 e aprofunda nessas 4 questões, você cria uma base de sustentação que extermina o suicídio. A não ser, naquelas fases, veja, porque eu não estou criticando quem se suicida, por isso que eu quero tomar esse cuidado. Correto. Não estou criticando, porque senão eu estaria julgando, certo, Wellington? E julgar não é recomendado. Nós te conhecemos, irmão, sabemos que você não faria isso. Não. Até porque eu não sou capaz de dizer se naquela situação eu não faria o mesmo. Por isso não posso julgar. Não posso. E não posso julgar não somente por isso, mas porque esse julgamento seria também destrutivo, seria descaridoso para a pessoa que já está tão sofredora, né? Mas eu quero dizer que esses 4 itens criam uma sustentação que precisamos nos agarrar. E essas 4 questões, Quincas, respondendo finalmente a sua pergunta, deveriam estar na base de toda e qualquer educação familiar. O filho nasceu antes de dar o leite.
Exagerando, a gente tinha que dar esses 4 itens. Exagerando, é claro. Mas vejam, né? A gente ainda continua se preocupando quase que exclusivamente com a sobrevivência do corpo e não em capacitar o ser a viver melhor. Não é, Quincas? A gente quer que a pessoa tenha uma profissão, claro, mas há coisas anteriores a isso, em importância. E uma coisa não elimina a outra. Não elimina. Não estou falando, não dê a profissão para ele. Não, mas também. Esses 4 itens. 4 itens. É isso que penso, Quincas. Rapaz, o Quincas, eu tô desconfiado que já chegou aquela hora, meu irmão. Apertar a bochechinha do nosso querido Edgar, viu? Que significa? E olha, nós estamos cheios de pessoas aqui no chat para nos ajudar. A Aninha tá aí, ó, Ana Cláudia. Ai, querida Aninha. Aninha é um doce, tá sempre presente, principalmente quando o Edgar está conosco, ela surge. E ela está mandando aí um abraço às nossas companheiras. Obrigado, minha irmã querida. Deus Obrigado, me pague. Aninha. A Aninha ela deve ter desdobramento aí, né? Bipartição, né? Porque ela está em toda parte. Graças a Deus. Né? Graças a Deus, Edgar. Muito bom. Olha, eu estou aqui encantado com essas colocações do Edgar, Quincas. Embora não surpreenda, porque a gente já sabe desse coraçãozinho amoroso, e aquilo que você me falava hoje mais cedo, né, Quincas? Precisamos aproveitar melhor o Edgar, ele tem conhecimento demais e é simples. Quincas estava dizendo disso. Mas olha, eu já me vi refletindo algumas vezes, porque o nosso querido codificador tinha uma capacidade intelecto-moral que eu estou longe de compreender. Fora isso, ele tinha a assistência do Espírito de Verdade, que nos dizem alguns estudiosos ser o nosso Mestre Jesus. A capacidade dele e a assistência de uma equipe coordenada pessoalmente pelo Cristo. Bom, isso há de ter um peso. Por que será que ele colocou que é Deus como a primeira pergunta de toda a codificação espírita? São 1019. Ele podia ter espalhado isso a 2, a 10, a 1000, a 900. Não, mas é a pergunta de número 1. A de número 1. E a sua fala, Edgar, é muito elucidativa quanto a isso, né? Compreendamos melhor Deus e todos os seus desígnios. A questão 614, ela vem corroborar com essa linha de raciocínio. A lei natural e a lei divina são uma só. E ela tem tudo que o homem precisa para ser feliz. Aliás, é a única, dizem os espíritos. É a única. É a única. A única. E tem tudo, gente. Tudo. Criada por quem? Por esse Pai soberanamente justo e bom. Eu fico observando, Quincas, o esforço que o movimento espírita, claro, dos dois planos da vida, os desencarnados e os encarnados, o esforço que todos fazemos para conscientizar os irmãos quanto à valorização da vida. Porque a gente sabe que ninguém vai se auto-aniquilar. Ninguém vai para um inferno arder eternamente. Não vai. O Edgar, um dia desses, numa live, falou para nós assim, vai vir outro corpo, vão vir outras oportunidades. E ele falava com essa leveza, assim, no sentido de não mergulharmos agora numa
culpa eterna, num martírio sem fim. Não. Claro, vão ter as consequências. Mas por que será que os espíritos se esforçam tanto, Quincas, para nos conscientizar que esse não é o caminho? Olha, o Hélio, é por amor. Por amor. E nós fomos criados por amor. E Jesus veio por amor. E Jesus pregou o amor. Então, quando nós aprendermos aquilo que é recomendado por Jesus ao responder ao doutor da lei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, quando nós aprendermos essa ideia, aceitarmos, colocarmos em nós e olhar um para o outro e ver irmãos, e ver amigos, e ver essências de Deus, nós vamos chegar naquilo que o Emmanuel nos falou na lição da noite. Porque vocês estão lembrados? Ele enumerou várias facetas de dificuldades e encerra nos dizendo: quando qualquer sofrimento te abale os recessos da própria alma, entrega-te à fé, refugia-te em Deus, pensa em Deus, confia em Deus e espera por Deus. Por quê? Acima de todas as tempestades e quedas, tribulações e desenganos, Deus te sustentará. Veja, Ele é nosso Pai. Ele é nosso Pai. Ele nos ama, Ele nos criou para sermos felizes. Mas, olha, o Wellington e tanto o Edgar já fez referência. Aqui na Terra, nós temos um processo de evolução ministrado pelas desigualdades do mundo. E essas alteridades que ocorrem, por exemplo, racial, econômica, intelectual, quando a gente aprende sobre Deus e vê à luz da doutrina que Deus é a inteligência suprema, nós vamos chegar a uma conclusão. Olha, até então eu havia sido educado para entender que Deus ele tinha privilégios, ou concedia privilégios. Houve uma época que, quando você, Edgar, era da raça chamada nobre, você se julgava abençoado por Deus, que Deus havia lhe protegido, e que você deveria menosprezar a ralé porque a plebre não era de Deus. Uma sequência. Está na história. E depois disso, por que eu falo você? Porque você e o que estava, e o Wellington, que era servo ou escravo, só para a gente colocar, ministrar, o Wellington estava nessa situação, reverteu, você passou a ser um escravo ou um servo simplesmente, ou simplesmente um operário mal remunerado, e o Wellington, um grande capitalista. Nós observando essas alternâncias aí, para a gente ir experimentando e ir aprendendo, nós vamos chegar a uma conclusão interessante e satisfatória para as nossas almas. Confie em Deus. Hoje parece que está difícil, mas já foi pior. E por que foi pior? Porque antes, quando eu estava numa situação, eu achava que Deus ia me relegar ao inferno ou me relegar ao céu. Hoje eu sei que eu vou viver várias e várias vidas ainda, até alcançar a virtude de um Edgar. E o dia que eu alcançar isso, eu já na próxima encarnação minha, eu já vou para um mundo mais evoluído, não é? Quincas, seja mais ambicioso, pelo amor de Deus. Não faça isso com você, não. Meu querido. Edgar, você é generoso. Fala para nós, irmão. Assim, sem perder a linha de raciocínio do Quincas, muito ao contrário, aproveitando, inclusive, fala para nós, fala para os familiares que, de repente, estão se lembrando agora de um parente próximo que se suicidou.
ou se lembrando de um amigo, ou para quem tentou e não conseguiu, ou para quem tentou e conseguiu, que também nos acompanha aqui agora sem o corpo. E agora, Edgar? Segue. Segue. Você sabe que às vezes a gente aparece umas coisas na nossa cabeça, né? Eu falei, gente, eu demorei 2000 anos para perceber isso, né? Jesus, para os pecadores, praticamente, ele deu a mesma instrução. Vai e não peques mais, tá certo? Veja, a gente não pode pensar que ele recomenda isso para quem cometia pequenos deslizes. Ele fala isso para todos os pecadores. E aí, vou parar de usar a palavra pecador, que é tão antiga e estigmatizada, para todos nós que erramos qualquer nível de erro. Se eu matei 1 ou 20, se eu me suicidei, se eu ofendi alguém, não importa. A regra, a instrução do mestre é vai e não peques mais. Mas eu percebi que a gente, possivelmente por consciência de culpa, observava nessa frase a parte não peques mais. Essa é a parte que a gente sempre considerou mais importante. Concordam comigo? Mas vocês sabem que Jesus não dá ponto sem nó, não deixa a ponta solta, não fala palavras inúteis, não perde tempo. Na sua sabedoria, ele tem eficiência máxima em tudo que faz. E ele disse também, vai. Não podemos perder essa instrução. Vai. Olha o que ele está dizendo. Vai. Ou seja, não fique chorando pelo que aconteceu. Não fique se martirizando pelo que aconteceu, pelo seu erro, que apenas expressa o tamanho e o nível da sua ignorância. Nada mais que isso. Nada de maldade, que é apenas a ausência do amor, ignorância do amor. Você quer sair dessa situação? Então vai. Prossiga. Levante e ande. Tente de novo. Até quando? Até aprender. Até aprender. Tem um livro de Amélia Rodrigues, do Divaldo, que Jesus se encontra com Judas logo depois da sua crucificação. E ele diz assim, é divino esse diálogo. No final ele diz assim, descanse. E prossiga. Porque se os milênios te esperam, eu também te espero. Olha isso, gente. Que amorosidade infinita a nós que somos aluninhos ignorantes do amor. Apenas isso. Vai. Porque no ir, ou seja, caminho, meu caminho, ele que é o caminho, precisa ser caminhado. Para que serve um caminho se a gente não caminha? Não serve para nada. Certo, Kinka? Uma estrada que ninguém caminha, para que serve? Não precisa ser feita. Ele é o caminho. Então, caminhemos. Isso basta. Tem outra mensagem, acho que de irmão X, que Pedro ficava falando de um monte de gente, ele fala, ele viverá. Fulano, mas ele viverá. Isso basta. Nós viveremos. Nós seguiremos. A vida nunca vai nos deixar em paz. Nunca. Ela vai nos cutucar de tudo quanto é lado, até a gente ser feliz. Até a gente ser feliz. Vai nos atormentar, mas não quero ser feliz. Não vai dar jeito. Né, Quincas? Não vai, eu vou te infernizar a vida até você ser feliz. Não é bom? Não é bom? Então, gente, vamos em frente. Se possível, sem o peso da amargura, sem o peso da revolta,
sem o peso da tristeza, que muitas vezes é revolta oculta. E como diz a mensagem que o Quincas disse, espere em Deus. Esse esperar em Deus está longe de ser uma postura passiva, mas é uma postura de um dinamismo difícil de descrever e de imaginar. Porque é uma compreensão de que daquela parte em diante é o Pai que age. Não é minha parte, é dele. Eu não sou capaz e nem preciso ser. É dele. Por isso que eu penso nas minhas reflexões que quando a gente é capaz de fazer algo, o Pai não move um dedinho. Um dedinho. Porque tudo que ele contextualizou já é apoio, ajuda e cuidado. Mas quando o filho do Pai é incapaz de fazer algo, o universo se move para nos ajudar. O universo. E aí não tem jeito. Porque quando o universo, em nome do Pai, se mexe, tudo se resolve. Nossa. A gente precisa entender, Wellington. É poderosa essa imagem. E ela não é à toa. A gente precisa entender que nós não somos pouca coisa. Sabe, naquelas cidades pequenas que falava assim, você é de qual família? Ah, eu sou do fulano. Oh, né? O pessoal até... Pois então, nós somos da família divina. Gostou, Wellington? Não brinca com meu pai. Não brinca com meu pai. Aliás, com o nosso. Né? Nós somos da família do Pai. Nós não somos um qualquer. Não somos um qualquer largado no meio do caminho. Não somos. Se a gente precisar... Olha, Jesus falou o seguinte, não falou? Se o meu Pai quisesse, uma legião de anjos impediria o que vai acontecer. Porque o poder do amor é o único poder. E nós somos filhos desse amor. Filhos do amor. Então, sigamos. Sigamos. Ninguém está desamparado. Ninguém está desamparado. Quando a gente internalizar isso, isso virar convicção, muito mais do que apenas crença, eu acho que uma luminosidade cobrirá a terra e a vida se tornará imensamente mais leve de ser vivida. Imensamente. Wellington, olha o que a Vanessa colocou aí, ó. As bochechas do Edgar vão cair hoje. Ah! Me explica as bochechas, eu não entendi as bochechas. Coração. Explica. Ah, que maravilha, viu? Explica. Você notou, Wellington? Quincas, o Edgar está pedindo para a gente explicar para ele o que significa essa coisa da bochecha. Ah, explica aí. Aqui, Edgar, a gente tem o hábito de dizer assim que quando a fala é boa, proveitosa, a gente aperta a bochechinha da pessoa assim. Que gracinha, que bonitinho. Que carinho gostoso. Que carinho gostoso. Carinho mineiro esse, né? Tá boa. Wellington, mas acompanhando esse raciocínio que é amplo, né, e bonito, vai e não peques mais. Vai. Jesus pedindo ação e não dizendo que tem ponto de parada. Não tem. Porque podia dizer assim, olha, vai até ali, reza, vai até ali, levanta um caído. Não, vai. Vai. Continue. Não pare. Certo?
E para isso nós temos que evitar algumas cargas. A carga do medo, do orgulho, da vaidade, Da culpa. da culpa. Da culpa! Olha, esse da culpa aí veio na hora. Veio na hora. Que peso tem essa carga? O sujeito não caminha, ele para, estaciona. Eu não dou conta, acabou. Mas o Edgar falou uma coisa que eu lembrei de você, Wellington. Às vezes você fala assim, não, ele também é melo. Edgar, quando a gente está com alguém que assina Melo, não, esse cara é bom, pela assinatura eu já vi tudo. Agora, o Edgar acabou de falar que nós todos temos o mesmo sobrenome, né, Quincas? Todos. É. Olha o Landão aí conosco, olha aí o Landão. E os pensamentos do Landão são magníficos, né? O Landão, Quincas, aproveitando, o Landão podia muito bem participar com a gente aqui um dia, né, meu irmão? Sem dúvida, por que não? Vou ajustar, vou alinhar isso com o Jajá para apresentar o convite a ele, viu? Vai ser uma alegria, Landão. Já estamos contratando a partir de hoje, só falta o cachê. É bem alto, viu, Janjão? É bem. O pessoal paga, olha, adiantado. E depois tem um plus na hora que você chega. É negócio sério aqui. Edgar. Pois é, são duas situações e eu gostaria de ver também a sua opinião, Edgar. Seu raciocínio, ele, como disse o Wellington, é leve, conquanto seja pesado. Paradoxal. Mas veja bem, a tua fé te salvou ou te curou? O que você quer que eu diga diante disso? Olha, Quincas, eu devo te confessar que eu não sei direito o que é isso, sabe? A impressão que eu tenho é que... Porque, assim, a fé, ela é misteriosa para mim, sabe? Se você não me peça para bem defini-la, eu não sou capaz. Mas ela me parece alguma coisa que nasce... Ela não é acreditar de jeito nenhum. Acreditar é pobre, é pouco. Acreditar é frágil, sabe? Quem acredita hoje, amanhã cedo pode acreditar em outra coisa, né? Quando fomos maus, também acreditávamos no mal, não é? E acreditamos até hoje, às vezes. Mas eu acho que a fé é essa fé que salva, que cura. Em algum aspecto do ser, e eu não estou dizendo o ser inteiro, mas em algum ponto, este ser avançou de forma mais profunda numa conexão, eu não quero falar entendimento para não remeter à questão mental, à questão intelectual, mas ele se aproximou de alguma forma da essência divina que liberou uma energia tão pura, tão harmoniosa, que ele se curou. E para isso, eu quero apelar para Emmanuel. Eu não sei se eu já disse aqui para vocês, no Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 42, que é Glória Cristã, e eu não sou daqueles que lembram, eu tenho que ler aqui, tá? Eu não vou ler, eu vou ler a última coisa. Chama Glória Cristã. Ele fala que a glória do Cristo o mundo não dá e nem tira. E ela acontece assim. O momento da glorificação é quando algo de estranho acontece dentro do ser. Na cripta misteriosa do coração. Olha só o que ele diz agora. O que aconteceu na cripta misteriosa do coração?
o filho achou seu pai na eternidade. O filho achou seu pai em plena eternidade. Eu acho que a fé, essa fé profunda, tem muito disso, sabe? Quando você olha assim e acha o Pai dentro de você. Uma parte dele, pelo menos. E aí você não está mais sozinho. Sabe? Porque eu achei o Pai. Eu achei. Eu acho que isso não acontece de uma vez, sabe? Nós acho que não seríamos capazes. Talvez sim, não sei dizer. Mas eu acho que a gente vai se aproximando disso, sabe? E conforme as lições vão se sucedendo, a gente vai ganhando terreno e se aproximando. E essa convicção, e eu prefiro usar essa palavra do que crença, essa convicção te diz, você é capaz de dizer, eu sei. Não eu acredito. Não eu compreendo ou eu reconheço. Correto. Mas eu sei. Sabe? Então, assim, veja que eu não consegui ser preciso na sua resposta, Quincas, não sou capaz. Mas eu acho que passa por essas questões de você fechar o olho, se interiorizar e lá dentro descobrir, achar o Pai. Acho que a fé, essa fé, sabe, misteriosa, mágica, é quando a gente estiver constantemente conectado a Ele. E um dia será assim. Como é com Cristo, né? Você sabe que, só para finalizar, eu me emociono que nem Wellington. Aquela parte quando Jesus e os discípulos tinham caminhado o dia todo e eles foram buscar comida e Jesus aguardava e eles voltaram com comida e eles ofereceram comida a Jesus e ele não quis. E ele disse assim, isso acaba comigo. Ele disse assim, eu me alimento de fazer a vontade do meu Pai. Nossa. Olha a conexão. Por isso é que nós estamos com fome. Matou. Eis aí a origem da nossa carência. A carência de tudo, né? A carência essencial. Não temos o Pai. Por isso que, em plena eternidade, nós nos acalmaremos inteiros quando acharmos o Pai. Que maravilha. Maravilha, Wellington. Desculpa, Quincas. Não, eu estava aqui pensando algumas coisas com essa fala, ele foi me abrindo a cabeça, não sei, não quero que valha como verdade e vocês podem até me corrigir. Mas eu fico observando. Lá no capítulo 19 diz que a fé é a mãe da caridade, correto? Nós vamos aprender lá no capítulo 15 que fora da caridade não há salvação. Aliamos a fé com a caridade. Nasceu a caridade. O que é a caridade? É a fé e a certeza que nós temos de termos um Pai Criador que criou todos nós e que por isso eu devo amar a todas as coisas. E olha o que diz o final aqui dessa mensagem 42. Quem importa o aspecto interior desse ou aquele homem? Quem interessam a sua nacionalidade, o seu nome, a sua cor? Anotemos a mensagem de que são portadores. Se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que lhes possamos fazer.
Mas se são bons e sinceros no setor de serviço em que se encontram, merecem a paz e a honra de Deus. É a fé que salva, que se transforma em caridade e que se eleva em amor constante. Olha aí. Mais uma vez, a gente compreende que caridade não é o que se faz por fora. O que acontece por fora é o resultado daquilo que estamos fazendo por dentro de nós. E eu gostaria de finalizar aqui a minha participação, muito agradecido uma vez mais. Edgar, você assustou. Eu também assustei aqui, porque a gente tem o hábito de dizer que quando a fala é boa, o tempo voa. Na sua companhia, meu irmão, eu não sei o que acontece. Acho que esse reloginho acelera, só pode. Mas à medida que o Edgar falava, porque... Olha, Quincas, o Landão também assustou aí. Já? Pois é, Landão. Tô achando que esse relógio aqui tá com obsessão, viu? Não pode. Ótimo. O Edgar, eu vou usar das minhas palavras e dos meus sentimentos. O Edgar põe Deus tão pertinho da gente que é uma gostosura ouvir esse irmão, estar com ele. E eu me lembrei de uma história que eu espero que sirva para alguém da mesma forma que me serviu naquela ocasião. Eu a ouvi há muitos anos atrás, umas 2 ou 3 décadas atrás. Foi um CD, por isso que eu ouvi, foi um CD. O CD chamava-se, ou chama-se Pense Nisso. Ele conta a história baseada no filho pródigo, né? Que alguém de uma família muito harmoniosa, um daqueles jovens, resolveu sair para a vida. E saiu, e como a gente diz aqui nas Minas Gerais, quebrou a cara, e caiu, e aprendeu, e levantou. Mas um belo dia, ele deu vontade de voltar para casa e encontrar os seus pais. Mas ele estava com o coraçãozinho tão apertado, como que ele ia fazer para voltar? Será que os pais iriam aceitá-lo depois dele ter ido embora, não deu notícias? Mas a vontade de estar no aconchego, no ninho, no lar, era maior do que o receio. E ele teve uma ideia brilhante. O meio de transporte para chegar até a residência dos pais, que ficava um pouquinho afastado da cidade, era um trem de ferro. Só existia aquele meio de transporte. E ele entrou em contato com os pais e combinou com eles: estou indo. Se vocês aceitarem me receber, naquela última curva antes de chegar em casa tem uma árvore. Vocês amarram um pano branco na árvore, que aí eu vou saber que vocês vão me receber. E aí eu salto na estação. E foi chegando, e à medida que o trem se aproximava, ele contou essa história para alguém que viajava com ele. Mas foi chegando e falou assim: eu não tenho coragem de pôr a cabeça para fora e olhar na árvore. Eu não tenho coragem. Você olha para mim, me conta se tem um pano branco lá. Aí o amigo olhou, pôs a cabeça para fora do trem. Meu irmão, salte! Não tem um pano branco, não. A árvore está infestada de pano branco. Assim é Deus para conosco, não é? Não é, Quincas? Wellington, e essa história está num CD que nós gravamos. Eu, Quincas Veloso, gravei. Olha! No ano de 2005, me parece, 2005 ou 2006. Que isso, Quincas! Essa mesma história. Wellington, ele não te deu esse CD? É capaz que não tem mais, né, Quincas? Nessa época a gente nem tinha conhecimento ainda, né? Eu participava de uma atividade numa emissora, então eu fazia alguns trabalhos assim, mas foi muito bom. Edgar, olha, nós ficamos então
compromissados, ou seja, você está compromissado conosco de voltar. E quando você voltar, o Wellington tem boa memória, nós vamos falar mais sobre a tua fé te salvou. Vou ter que estudar mais, então. Sim, senhor, Quincas. Tá bom? Quero agradecer de coração a todos, ao Jailton, que está nos bastidores, meus amigos e amigas, que nós tenhamos uma boa semana. Amanhã, Edgar, nós estamos completando 800 edições do Papo com Quincas, às 10 horas da manhã. 800! 800. Deus abençoe, Quincas. Esse horário você pode estar comigo ou não? Que seria qual horário? De 10 às 10h30, né? 10 às 10h30. Na segunda-feira? Na segunda-feira? Amanhã. É amanhã. Não posso. Eu faço um curso das 9 às 10h30. Toda segunda, Quincas. Mas, beleza. Quincas, é sempre segunda-feira? Sempre segunda, quarta e sexta. Ah, não. Eu só dou o curso na segunda-feira. Outro dia eu teria muito orgulho. Uhul! Ó. Dessa eu vou lhe enviar o link. Tá bom. Tá bom. Tá? Claro que sim. Parabéns, desde já Deus abençoe o bem que você faz com esse trabalho. Obrigado, viu? Wellington, obrigado, Wellington. Um beijo, meu irmão. Um beijo, Quincas. Obrigado a todos vocês aqui do chat. Deus lhes abençoe. Já, o que seria de nós sem você, meu irmão? Um beijo na alma, já. Muita luz, gente, muita luz. Olá, família, tudo bom com vocês? Meu nome é Simone, sou evangelizadora da Turma do Jardim de Girassóis, aqui do Espiritismo.net. Hoje eu vim fazer um convite para toda a família participar do nosso congressinho. Isso mesmo. E sabe o que vai ser? Vai ser um encontro maravilhoso comigo, com você e com Jesus. Lá vamos brincar, vamos dançar, vamos conversar. E o que é mais gostoso, estarmos juntos para falar de Jesus. E será dia 28 e 29 de setembro, na Tijuca, no Clube Municipal, no Rio de Janeiro. Espero todos vocês lá, viu? Até!